Olá! Você que nos acompanha certamente já percebeu que o mercado ético está aqui para tirar você aí da sua zona de conforto. Para te provocar, para te ajudar a pensar, para abrir o teu leque de visões e expandir a sua consciência. Quando a gente fala em consciência, a gente está falando, na verdade, na raiz, na base da sustentabilidade. Para falar conosco sobre isso, a gente convidou hoje um homem muito especial. Ele é PhD em Física Quântica, pós-graduado em Administração de Empresas. Nasceu em Guadalupe, conhece Guadalupe? Ali nas Antilhas Francesas. Estudou na França e se tornou, ao longo de muitos anos, uma figura crucial no desenvolvimento de uma das grandes marcas brasileiras e hoje internacionalmente reconhecida, a Natura. Felipe Pomés, que honra enorme receber você aqui. Você sabe que antes da gente começar a nossa conversa, eu queria muito fazer uma pergunta para você, que é físico quântico. E para começar essa pergunta, eu vou soltar um pedacinho de um filme. Vou pedir que os nossos telespectadores assistam esse pedacinho e façam comigo a pergunta para ele. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Como é que nós podemos falar de sustentabilidade se sequer temos consciência de como é que se forma e se expande a nossa consciência? Are all realities existing simultaneously? Is there a possibility that all potentials exist side by side? Have you ever seen yourself through the eyes of someone else that you have become? And looked at yourself through the eyes of the ultimate observer? Who are we? Viu? No filme Quem Somos Nós, que celebra 100 anos da física quântica, a gente vê a história dessa moça, que é surda, a gente costuma chamar de surda-muda. Na verdade, quem é surdo acaba sendo mudo porque não está escutando. Mas ela percebe, de repente, no desenrolar do filme, que a realidade é criada por nós. Parece um pouco complicado, mas no fundo não é, é apenas mágico. Felipe Pomés, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Bom, essa é uma pergunta que eu não sei se eu tenho toda a capacidade para responder no seu caso, e mesmo no meu caso. O que sua proposta, sua apresentação acabou de mostrar é que a realidade não é sempre aquela que é a verdadeira. A realidade ela é fruto do observador. Quem constrói a realidade é você. E essa realidade, essa é a base, uma das bases da física quântica, que diz que o que você observa é você que determina a observação. E isso tem implicações profundas e que o filme ilustra de uma forma extremamente bem conceituada, porque esse filme está embaseado com contribuições muito mais científicas que aquela que estamos discutindo agora. Se você me faz uma parêntese, você me diz que eu sou físico quântico, eu sou longe disso. Eu estudei a mecânica física quântica na universidade. Apenas PhD, né? Mas depois eu fiz muitas outras coisas muito interessantes que me deixaram com esse gosto na boca e que fiz que ao longo do tempo eu procurei entender melhor
física quântica e ver, sobretudo, como pouco a pouco ela está invadindo a nossa vida cotidiana. Como assim, Felipe? Bom, o filme é o primeiro exemplo. Né? O filme que alguém juntou físicos extremamente conhecidos, Amit Goswami, outros menos conhecidos, mas tão importantes, Candace Pert, que é um PhD que escreveu um livro sobre as moléculas das emoções, que o próprio nome já indica toda a força que tem atrás. Esse filme é um filme para todo mundo ver, para todo mundo entender. Então ele já para mim é a primeira manifestação do que como essa nova ciência está simplesmente modificando nossa maneira de enxergar o mundo. E ela tem outras manifestações, eu citei um pouco antes, essas moléculas das emoções, onde essa física bióloga, Candace Pert, fez um trabalho que mostrou que, na realidade, o que despertar no seu corpo reações, que são aquelas que você visualiza, na realidade, toma nascimento na consciência. Então, esse aspecto da física quântica, e tem outros aspectos que vão ser e que estão sendo procurados, pesquisados, tanto na parte da parte mais física, mais científica, mas, sobretudo, sobre a forma de enxergar o mundo. A gente sabe que as tecnologias que a gente costuma usar no dia a dia, elas são resultado de ciência. A tecnologia é ciência aplicada. Isso. E a ciência, na medida que você escolhe uma certa forma da ciência, as tecnologias que vão resultar dessa ciência vão ser que são derivadas dessa ciência. Então, hoje, a ciência da biologia, por exemplo, né, do corpo humano, nossas manifestações corporais, entre outros, que eu vou pegar esse exemplo, porque vai me levar para a cosmética. Elas são resultado do que os pesquisadores procurarem ver como que pode interferir com o processo biológico. Multiplicação celular, renovação celular, outras, todo derivado dessa ciência da biologia. Essa ciência da biologia, ela mesma, está derivada do momento quando, nos anos 1500, 1600, quando a ciência resolveu separar a alma do corpo. E começou... Foi em 1500, 1600? Bom, 1500, já a igreja, a Inquisição, já alma e corpo, a igreja começou a ocupar cada vez mais espaço, porque antes desse momento tinha os alquimistas da vida, claro, tinha todos eles que juntavam essa mente e o corpo. Quando chegou esse momento, que tem vários momentos, não é um ano, é uma evolução, mas começou nos anos 1500, começou depois com Descartes, que trouxe todo esse cartesianismo, toda essa lógica que o mundo é um relógio, que todo lugar tem um pedaço, tem seu lugar, tudo funciona e tudo está super organizado. A gente deixou de lado a mente, deixou de lado a consciência, deixou de lado a alma. E toda a tecnologia se derivou dessa. Claro. Derivou, tudo que foi inventado para procurar e deu resultados fantásticos, que nem podem ser negados. Fantásticos e ao mesmo tempo parciais. Parciais, porque pelo que eu compreendo do que você respondeu, quando eu disse assim, quem é você, quem somos nós, para mim ficou claro. Eu sou, ao mesmo tempo, uma observadora da realidade e, enquanto observadora, eu sou criadora de realidades. A gente volta já. Felipe, no bloco anterior, você estava colocando que essa separação
entre corpo e alma, vamos dizer assim, separação essa que a física quântica reintegra na sua plenitude. Eu estava lendo a semana passada um livro lindo do Amit Goswami, que é A Física da Alma, né? Então, essa reunião começa a surgir mais recentemente. Mas quando você fala disso, e você mencionou Descartes, por exemplo, que é o penso, logo existo, né? Que transforma vamos dizer, toda a história, todo o mecanismo humano como se fosse uma máquina, uma engrenagem. Isso me lembrou muito do quanto esse pensamento interferiu, por exemplo, na medicina, né? Então, a medicina alopática vê muito o ser humano como uma grande engrenagem, né? Então, de repente, a máquina falha, uma das peças não está funcionando bem e assim por diante. E aí, eu me lembrei de que na física quântica, por exemplo, você entende que cada um de nós é feito de 5 corpos, não é, Felipe? Nós temos o corpo físico, o corpo vital, o corpo sutil, o corpo mental e o corpo supramental, que seria o que a gente chamaria de espírito. Você é um expert no mundo da cosmetologia, você é o grande, não só o grande cérebro, a grande alma por trás dos processos inovadores da natura. A gente sabe do teu envolvimento, assim, como espinha dorsal, por exemplo, do lançamento da linha Ecos, que é um grande sucesso. O que tem a ver a física quântica com qual desses 5 corpos, Felipe, você trabalha quando você está criando cosmético para nós? Nossa, eu não sei responder essa pergunta. Porque quem sabe com todos. Com todos, exatamente. A resposta é essa, é que a classificação ela é um pouco o resultado da nossa educação. A gente tenta organizar demais. E a realidade não é organizada dessa forma. A mecânica quântica, ela diz, por exemplo, que tem outro aspecto da mecânica quântica chamada da delocalização, que diz que você, especialmente no aspecto atômico, mas se lembra que no seu cérebro são os elétrons que funcionam, que fazem as conexões, que criam tudo que se funciona na nossa consciência. Você não pode definir aonde que se encontrar um elétron lá. Ele pode ser no Júpiter, lá no outro lado do cosmos, ou pode estar presente no seu corpo. Então, essa delocalização, para reduzir para não ficar viajando um pouco demais no cosmos, no caso, essa delocalização ela implica que a gente começa a pensar a forma de uma forma mais holística. Deixa de separar, no caso que a pergunta específica, deixa de separar a alma do corpo. Então, por exemplo, você citou a cosmética, certamente tudo que eu estou dizendo agora não foi o ponto de partida da linha Ecos nem do cosmético, mas ela força a refletir sobre o que é uma pessoa, como que uma pessoa que usa um cosmético, como que isso se repercuta sobre ela. Uma das coisas que nós aprendemos com Ecos, por exemplo, que tão importante quanto o produto é a história que nós estamos contando do produto. Essa conexão que você está fazendo com a pessoa que vai usar o produto, com a história que o ingrediente tem. Nós fizemos uma experiência interessante sobre isso, não foi mais que uma experiência, foi a forma que a gente apresentou os produtos na França, que é um mercado cosmético muito sofisticado. Lançar cosmético na França não é brincadeira. E a gente chegou com a linha Ecos lá e nós contamos para os jornalistas. Eu disse contar, porque o que eu vou contar é um teste. Não é uma coisa a ser martelada e dizer que essa é a realidade para sempre. Mas nós fizemos uma experiência interessante. Nós apresentamos para mulheres francesas 3 produtos diferentes da linha Ecos, que era a andiroba, cupuaçu e a castanha. E o objetivo era de mostrar que ela, a escolher o produto que ela quer, sabe melhor o que é bom para ela que o que nós sabemos nós dela. E nós pedimos para ela escolher o produto, né? E ao momento antes de escolher o produto, nós fizemos um questionário científico conhecido, que tem uma medida de como que ela se sente, essa pessoa. E também nós tomamos uma amostra da saliva.
Sei. que não tem nada a ver com cosmética. Quer dizer, o questionário perguntava antes dela experimentar. O que era a percepção dela? Isso. O que eu estou me sentindo? Como eu estou me sentindo hoje? Hoje, no momento. Como é que eu estou me sentindo? E depois, ao mesmo tempo, pegamos uma amostra da saliva e eu vou explicar o que estamos fazendo com a saliva, que não é uma medida cosmética, vamos dizer isso, tradicional. Depois, a gente dava o produto que ela tinha escolhido, ela passava o produto e a gente contava a história. No caso, era andiroba. É interessante que a maioria delas pegaram uma andiroba que nunca tinha ouvido falar. Contamos a história da andiroba e nós, de novo, medimos, fizemos o questionário e medimos o cortisol. É interessante que na medida que ela se sentia melhor, a percepção dela, também a saliva mostrava que o grau de cortisol, que é uma hormônio do estresse, super conhecido, o cortisol abaixava. Baixava e caía, na realidade. Então, nós falamos para ela, resumindo tornando isso uma proposta mais para o consumidor, deixa-se guiar pelos sentidos, que o seu corpo responde. Que incrível, né? Eu acho que agora, se no primeiro bloco faltou entender um pouquinho, afinal, que papo cabeça é esse de física quântica, Felipe, agora você já explicou, eu diria, 60% do que a gente quer aprender com você. A realidade a gente cria. Ela sentiu que a andiroba falava para ela, eu digo ela, a maioria das que experimentaram na França, por exemplo, sentiu, experimentou o produto e o que aconteceu no teste frio científico? Caiu o nível de cortisol, porque a gente, quando decide que a gente está bem, a gente de fato está muito bem. Voltamos já. Vejam que interessante o que o Felipe está revelando para nós. Que a realidade é uma criação da nossa mente. Olha, gente, o que isso abre de força, de possibilidade para cada um de nós dentro do nosso ambiente pessoal, profissional. Então, você imagina, hoje, vamos imaginar o mundo corporativo. Em geral, é um mundo cuja realidade é entregue meio pronta na nossa mão. O que eu chamo de pronta? Você vai falar, Cristina, você está maluca, imagina, o dia inteiro eu estou correndo para lá, para cá, nada fica pronto. Isso, nada fica pronto dentro de uma realidade que já é contada para nós como aquela realidade. É bottom line, é grana no fim do mês, é assim, é assado, etc. Imagine quando você diz assim, toda a realidade que está sendo criada, inclusive esse estresse que está aqui dentro, inclusive essa tortura, esse grau de autoinsatisfação muito comum no mundo corporativo hoje, essa falta de tempo, essa loucura toda é uma